Eu tenho certeza que você já viu algum influenciador defendendo essa narrativa absurda de que Estados Unidos está colapsando. Estados Unidos não é tão poderoso assim. Essa propaganda esquerdista existe há mais de 20 anos e você que tá aí, que às vezes é até uma pessoa de direita, isso pode até levantar dúvidas no seu coração. Falar, nossa, será que é isso mesmo? Será que tem razão? Será? Nesse vídeo aqui, eu separei 20 fatos que provam que sim, Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Esses 20 fatos vão contra essa narrativa esquerdista que tenta te convencer deste delírio. Então fica comigo até o final. Vai ficar um vídeo longo, gente, até te peço que você fique comigo até o final. Deixa tocando aí, deixa tocando na TV, ou enquanto você tá cozinhando, tá treinando, tá arrumando a casa, deixa tocando, porque isso ajuda, aumenta a retenção aqui do vídeo. Então bora lá, já deixa o seu like também e inscreva-se no canal. Então, como eu falei, eu separei 20 provas irrefutáveis de que sim, Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo e provavelmente continuará sendo nas próximas décadas. Você pode ter as suas discordâncias em relação à geopolítica, tudo bem, a gente pode ter discordâncias nesse sentido. O que vocês não podem é subestimar o poderio e a grandeza da América. Eu separei aqui o mapa mental de hoje para a gente falar sobre a falácia do fim da hegemonia americana. Qual que é a expectativa? Existe, como eu falei, uma propaganda esquerdista que fala que vai contra os Estados Unidos, uma propaganda esquerdista anti-americana. E isso acontece, galera, não é de agora. Essa ideia de o dólar vai acabar. Ai, o dólar não é mais o dólar. Gente, a The Economist faz capa falando de disappearing dollar desde 2004. Imagina você, brasileiro, que lá em 2004 caiu nessa conversinha e manteve o seu dinheiro em real bostileiro. Imagina o que aconteceu. Perdendo a chance de investir no maior e mais próspero mercado de capitais do mundo. Então eu botei alguns exemplos aqui dessa propaganda esquerdista, dessa propaganda anti-americana, e é sempre o mesmo discursinho, tá? De o dólar não é mais a moeda, o fim da hegemonia do dólar. Botei aqui também um artigo que fala o começo do fim da hegemonia do dólar. Isso quando não vem com o papinho da dívida. Mas o quão preocupante é a dívida americana. Gente, olha só, vamos falar sobre a questão da dívida americana. É claro que é nobre que a gente tenha esse tipo de discussão de governos endividados. Só que o que eu não consigo entender, o sujeito não consegue enxergar os problemas ali embaixo do nariz. A pessoa tá mais preocupada com a dívida dos Estados Unidos do que preocupação com a fraude, o rombo do INSS, do que o caso Master com instituições públicas, privadas, instituições que a gente nem imagina, instituições que venderam CDB do Banco Master e que fazem parte dessa fraude. Vocês estão mais preocupados com a dívida americana do que com os problemas que acontecem aí com a sua moeda, problemas que acontecem aí no seu país. Isso é comportamento, sabe do quê? Daquele esquerdista que fica no apartamento, que mora com os pais, que não trabalha, que não faz nada da vida, não arruma nem a própria cama e tá preocupado com os problemas do mundo. Você já parou pra pensar nisso? Então reflita sobre isso. Quando você ficar aí militando sobre a dívida americana, pare pra pensar se não existem problemas mais próximos e mais urgentes com você. Eu tenho amigos que criticam a dívida americana, mas com o argumento de que o ouro foi uma moeda muito melhor do que esse dólar hoje. E realmente, isso daí tá certo. Mas aí são pessoas que investem em metais físicos, né? Que estão preocupados com uma moeda melhor. Agora, o sujeito quer ter dinheiro no bostil, o sujeito compra CRA, CRI, COI da Ambipar, CDB do Banco Master, deixa o dinheiro numa moeda irrelevante para o mundo como o real brasileiro e tá preocupado com a dívida, preocupado com a situação do Irã. Gente, acorda pra realidade, vocês vão ter que resolver os problemas que estão ali, urgentes, na sua cara. Primeiro você arruma a cama de casa, depois você pensa nos problemas do mundo, tá? Então existe essa propaganda esquerdista, isso é muito comum na internet, a gente vê notícias, artigos falando que os Estados Unidos vai acabar. Tem 20 anos que estão falando aí do dólar. Como eu falei, The Economist fala que o dólar tá acabando, tem 20 anos, é só o dólar entrar numa janela de baixo como entrou desde 2025, que aí começa essas narrativas absurdas. Mas a realidade, os fatos estão aí escancarando a verdade para quem tiver coerência, tiver capacidade de interpretá-los, porque assim, eu vou falar aqui os 20 fatos. Se depois desses 20 fatos você ainda acreditar que Estados Unidos e cair nessa conversinha de que Estados Unidos não é tão poderoso assim,
quem faz isso tem debilidade mental. Não existe outro argumento, tô falando sério. Porque olha só, primeiro, o dólar é a moeda mais negociada do mundo. 50% das transações, quase 50% na verdade das transações são dolarizadas. Então aí vem também aquela conversinha da China. Ai, mas a China, a moeda chinesa. Cara, a moeda chinesa não corresponde a 5% das transações globais. Até mudar toda essa estrutura vai demorar muito tempo. O dólar é o que manda no mundo. Apesar de todos os problemas do dólar, principalmente depois de 1971, quando ele perdeu a conversibilidade para o ouro, tá? Isso foi um problema muito grande. Mas ainda assim é a moeda mais importante do mundo, queira você gostando ou não. Então sim, o dólar é a moeda mais negociada do mundo. Só isso aqui já seria um motivo suficiente para você investir em dólar, investir nos Estados Unidos. Mas tudo bem, vamos para os outros 19, que talvez algumas pessoas não se convençam disso. Estados Unidos é tão poderoso que é o país que mais recebe imigrantes do mundo. Então eu peguei um dado aqui dos top 10 países que mais recebem imigrantes do mundo. Estados Unidos é o top 1. O que eu acho muito legal nos Estados Unidos é o incentivo mesmo aos imigrantes, tanto que é um país que mais recebe imigrantes do mundo. Você vai falar assim, ah, mas o ICE, mas o Trump. As medidas restritivas acontecem para aqueles que estão ilegais, mas se você faz um processo certinho, considerando as regras do jogo como eu fiz, Estados Unidos abraça empresários, abraça empreendedores. Eu sou a prova disso. Eu vim para cá com um visto de habilidades extraordinárias e assim, foi tudo muito tranquilo, mesmo numa situação como agora, que todo mundo fica botando maior terror por conta do ICE. Ai, não é assim, que xenofobia. Como que você vai chamar Estados Unidos de um país xenofóbico, gente? Os Estados Unidos foi construído por imigrantes. Enfim, então é o país que mais recebe imigrantes no mundo e além desses vistos de habilidades extraordinárias, que são vistos para você empresário, para você cientista, para você que tem uma capacidade, um destaque profissional na sua área de atuação, existem também os vistos de investidor. A gente até fez alguns no escritório, que é o visto EB5. Você coloca o dinheiro no mercado americano, eles indicam determinados projetos e esse dinheiro volta para você. É um valor mais elevado, mas existe essa possibilidade. Que mais? País com maior riqueza privada no mundo. Isso daqui também é relevante, né? Olha só. Estados Unidos tem mais de 6 milhões de pessoas com alto patrimônio líquido, concentram 34% da riqueza privada líquida mundial e abrigam 37% da população milionária do planeta. Qual que é a definição aqui de riqueza privada? É o valor dos ativos financeiros e reais pertencentes a indivíduos, descontadas as dívidas. Então sim, Estados Unidos é um país muito rico. Além disso, as maiores empresas de alimentos do mundo, se a gente olhar aqui, das 10 maiores empresas de alimentos do mundo, 5 são americanas. E você aí achando que, ai, tá ameaçado, tá ameaçado. Maior mercado de ações do mundo. Isso aqui é Disney, né? Ainda mais eu que trabalho no mercado financeiro, eu vejo isso. Olha só, a concentração de mercado de ações, Estados Unidos representa 42% do mercado de ações total. Você vê que o Bostil nem aparece aqui, é óbvio, porque o mercado de ações brasileiro é irrelevante para o mundo, óbvio que não vai aparecer aqui. E diversos analistas, empresários, gestores reconhecem Estados Unidos como um top 1 país para investimentos. Diferente do Brasil, não sei se vocês estão lembrados, quando teve todo aquele rolo da Magnitsky, o próprio Elon Musk falou que o Brasil não é um lugar seguro para investimentos. E aí você vai falar assim, então por que tá vindo tanto capital estrangeiro para cá? Ué, não é só Brasil, tá vindo capital estrangeiro, avalia os outros mercados emergentes, o quanto de bolsas de mercados emergentes tem subido por aí. Não é só Brasil, porque agora de repente o Brasil virou um lugar bom para investir. É uma simples questão de fluxo. Só que esse capital, assim como entra fácil, ele também sai fácil. Existe uma diferença de capital especulativo, que entra e sai, e capital produtivo, que é aquele que realmente traz investimentos em pessoas, em indústrias e em infraestrutura. Por isso que eu não aguento essas pessoas que têm medo de investir no exterior. De verdade, não dá pra entender. Eu não consigo entender, gente. Na boa, assim, você pode talvez se sentir inseguro por nunca ter feito isso. Eu não sei se eu tô fazendo da melhor forma. Isso, ok, mas você tem que entender uma coisa. O que não é seguro é deixar todo o dinheiro no Brasil. O maior risco é o risco de investir todo o seu dinheiro no Brasil. Aliás, nos dias 2 e 3 de maio eu vou fazer o workshop Risco Brasil 2026, onde eu vou te ensinar a construir uma carteira de investimentos aqui nos Estados Unidos. Para você saber mais, aponte seu celular aqui nesse QR Code que está aparecendo ou também no link aqui da descrição e também no primeiro comentário fixado e garanta a sua vaga no meu workshop. Prova número 6 do poderio americano. Os top 5 sites mais visitados do mundo em 2026 são americanos. Então Google, YouTube, Facebook,
Facebook, Instagram, tudo americano. Outra prova do poderio americano: 7 das maiores instituições financeiras do mundo são americanas. Então, por exemplo, JP Morgan, Visa, Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, etc, etc aqui. Então, 7, acho que eu falei errado. 7 das 10 maiores instituições financeiras do mundo são americanas. Vocês estão entendendo o tamanho do poderio americano? Eles simplesmente dominam praticamente todas as indústrias. Indústria farmacêutica, que 8 das 15 maiores empresas farmacêuticas do mundo são americanas. Mas a China vai passar Estados Unidos. Eu escuto essa merda tem 20 anos. Eu lembro que na época da escola, as pessoas falavam que eu tinha que aprender mandarim. Por que você não aprende mandarim e não inglês? Ainda bem que eu não aprendi uma merda dessa, porque se eu não tivesse aprendido inglês e tivesse aprendido mandarim, eu não usaria essa merda pra nada. Pode ser que economicamente, a China pode sim passar Estados Unidos, pode ser que sim, mas existe uma diferença entre poderio econômico e poderio financeiro. Estados Unidos tem os dois. Tem tanto poderio econômico quanto poderio financeiro. Por quê? Porque todo mundo confia no dólar. O dólar é a moeda de referência. Ninguém confia no yuan, cara. Então a China pode crescer economicamente, sei lá quantos %. Não adianta nada se não tiver poderio financeiro, se ninguém confiar nessa moeda lixo, que é o yuan. Ninguém confia no yuan, porque ninguém sabe se os dados que eles mandam da China são confiáveis. Aí você vai falar assim, mas o dólar, o Fed faz muita cagada, porque teve impressão de dinheiro. Sim, o Fed faz muita cagada, eu concordo com você, mas entende o seguinte, o Sérgio do Mises tem uma frase que é muito boa. O dólar é a camisa menos suja do cesto de roupa suja. Você tem que pegar uma roupa no cesto. Qual camisa você vai pegar? A menos suja. É o dólar. Aceite você ou não. O dólar é a moeda que manda no mundo até hoje. Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo até hoje. Provavelmente, dado toda essa estrutura aqui de poderio que não se muda do dia para a noite, provavelmente continuará sendo nas próximas décadas. Maior indústria bélica do mundo. Nossa, esse dado é muito interessante. Então, Estados Unidos tem a maior, domina aí top 1 de maiores exportações de armas. Aliás, eu estava até conversando com o Bruno, meu amigo, e Bruno Barbosa, e a gente tava falando sobre da onde que vem esse poder dos Estados Unidos. E aí ele falou assim, Nanda, o poder dos Estados Unidos é sobretudo o poder de matar. E eu falei, é verdade, porque na frente de uma arma não tem quem resista, né? Estados Unidos é sim o maior exportador de armas do mundo e também o país mais armado do mundo. Eu gosto muito dessa imagem aqui que mostra a casa do país mais armado do mundo aqui nos Estados Unidos, que não tem portão, porque o sujeito que pensa em fazer uma gracinha, entrar em casa para fazer uma gracinha, sabe que vai tomar um pipoco e vai se prejudicar, né? Vai se dar muito mal. Já no Bostil, essa é a casa no país do Estatuto do Desarmamento. Então, armas aí, sem armas não há propriedade privada, né? Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Então, sim, Estados Unidos é o maior exportador de armas e a maior indústria bélica do mundo. Aliás, tem alguns ETFs, eu tenho um ETF na minha carteira, que é o ETF ITA, que ele investe principalmente na indústria de defesa e aeroespacial. E faço aqui a chamada de novo para o meu workshop Risco Brasil 2026, onde eu quero te ensinar a investir aqui, quero te ensinar como que eu divido a minha carteira entre renda fixa, renda variável, metais preciosos, cash, o que eu considero na renda fixa, quais os setores que eu estou olhando de renda variável, tudo isso será tema do meu workshop. Você consegue garantir a sua vaga através do link na descrição. Fato número 10, se o Texas fosse um país, ele teria um PIB maior que o do Brasil. Pois é, um único estado teria um PIB maior que o do Brasil. Texas é o 4º maior produtor de petróleo do mundo. Isso aqui, vocês não podem cair nessa conversinha, cara. Não pode cair. Eu falei, você pode até discordar geopoliticamente dos Estados Unidos. O que não dá é pra você não reconhecer que os caras são pica. Estados Unidos também é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, em primeiro lugar, Estados Unidos, América. Eu adoro falar América porque irrita os comunas. Você quer irritar o comuna, você chama o americano de americano e não de estadunidense, e você usa o termo América. Vai ter comuna irritado. E como é um dia sem irritar um comuna, é um dia perdido, é sempre um prazer irritá-lo. Fato número 12. Olha, a gente ainda tá no 12 aí. Eu falei ia ficar grande, mas é importante. Por
importante para que assim que não tenha dúvida, entendeu? Não tenha argumento. Estados Unidos concentram 50% das startups de de inteligência artificial do mundo. O gráfico mostrando a concentração de startups de empresas de inteligência artificial, fora o domínio também na parte de infraestrutura, em cloud computing, e até mesmo a presença de data centers, né? Estados Unidos, em relação aos demais países do mundo, tem muito data center. Você vê que o Brasil, até o momento, praticamente nem aparece em nenhum desses rankings aqui, dada a nossa baixa produtividade. Maior número de citações acadêmicas no mundo. Sim, aqui eu peguei um dado do ResearchGate, que ele mostra a quantidade de citações por país. Então, USA, primeiro lugar, depois Inglaterra, Turquia, China, Espanha, Canadá. Esses daqui são os top 10. Estados Unidos ganha aí número 1 em termos de citações, porque não basta ter publicações, né? Não adianta ter muita publicação e ninguém usar esse trabalho para nada. É o que a gente vê, por exemplo, nas universidades brasileiras. É um monte de acadêmico produzindo um monte de trabalho inútil e que nunca é citado, mas a gente está investindo na ciência, na educação. Eu acho que tem uma frase, acho que é do Thomas Sowell, que ele fala assim, que as políticas públicas, por exemplo, investir em educação, elas deveriam ser analisadas pelos seus resultados, não pelas intenções, né? Existe uma intenção de fomentar a educação e tudo mais, mas o resultado é muito ruim. 23 das 50 melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. Sim, então, das top 50 universidades do mundo, 23 são americanas, depois 7 do Reino Unido, 4 na China, 3 na Alemanha e entre os outros países aqui. Aliás, isso é uma coisa que, assim, eu falo pra você, se você tem filho, pequeno, eu acho que um planejamento familiar muito interessante é você começar a construir uma carteira em dólar pro seu filho, pra sua filha, para quando ele ficar maiorzinho, poder estudar nessas universidades, poder ter uma educação de qualidade. Isso daqui é bem importante que você se planeje antes e faça o que a gente chama de preço médio do dólar. Tenha o hábito de mandar dólar todo mês, sem se preocupar com cotação. Gente, eu comprei dólar a 3, comprei a 4, comprei a 5, comprei a 6,30. Porque diante do poderio americano que eu estou mostrando aqui para vocês concordam que a cotação é o que menos importa? Tem que ser muito Zé Cotinha, de ficar só olhando, 5,98, eu vou esperar chegar em 5,89. Primeiro que é impossível você adivinhar com precisão. E segundo que a cotação é o que menos importa. Olha o que os caras representam para o mundo, olha o poderio americano. Você está deixando de investir no maior mercado de capitais do mundo para investir no Bostil. Países com maior número de prêmios Nobel. Então, Nobel Prizes, aqui Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, Brasil. Onde que tá Brasil aqui? Aqui não tá carregando direito, eu fiz aqui no mapa mental. Mas, também ali uma relevância significativa. Maior indústria de mídia e streaming do mundo. Então, por exemplo, Netflix, Spotify, todas essas empresas aqui, os Estados Unidos também lidera a indústria de mídia e streaming, o que a gente chama de exportar cultura, né? Essa coisa da cultura americana, dos filmes de Hollywood, que eu, inclusive, eu tenho várias críticas, tá? É o que eu falei, gente. A gente pode criticar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi sempre bonzinho na história, não. Não dá para deixar de reconhecer o espírito empreendedor, a atividade empresarial e o poderio americano que existe hoje. Isso daí não tem como você fazer. Maior empresa de seguros do mundo. Então, 7 das 10 maiores seguradoras do mundo são americanas. Eu coloquei o nome aqui de algumas delas. Então, 7 das 10 são americanas. É o que eu falei, eles dominam o ranking de tudo. Número de aeroportos em todo o mundo. Cara, é impressionante. Eu já viajei bastante, assim, para os Estados Unidos e eu fico impressionada com o tamanho dos aeroportos. Assim, às vezes uns aeroportos nada a ver, que você não dava nada. Por exemplo, uma vez eu fui para Deer Valley esquiar e aí a gente desceu em Salt Lake City. Nossa, o aeroporto é gigantesco. Às vezes você vai para determinadas regiões, assim, mais do interior, você não tem essa estrutura, esse acesso. Isso é muito comum aqui nos Estados Unidos e, de fato, eles têm muitos aeroportos. Aqui, o Brasil aparece. Olha que interessante. O Brasil aparece aqui como segundo lugar. Quando eu falo do Brasil, gente, tem gente que se ofende. Esses dias um cara falou assim, você tá chamando de Bostil, o país
que te abraçou. Não, gente, não é não, pelo contrário, o Brasil me expulsou, eu fui expulsa do Brasil. Quem tá acompanhando aqui essa série de vídeos, esse daqui é o 4º vídeo da série porque eu saí do Brasil. Eu explico os motivos do processo, a censura, a falta de liberdade de expressão. Então não foi o Brasil responsável por eu chegar onde eu cheguei, fui eu mesma. Eu sou muito grata aos brasileiros, mas não a qualquer brasileiro, aos brasileiros que confiaram no meu trabalho, que confiaram nos meus serviços, esse sim. Mas o Brasil, instituição como um todo, serve muito mais, está muito mais disposta a dificultar cada vez mais a vida do pequeno empresário, a vida do empreendedor, do que ajudar. Prova disso é que a gente tem o quê? Uma CLT. Gente, CLT é um dos maiores atrasos do Brasil. Isso não tem nada como a CLT aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país desenvolvido. A CLT ingessa as relações trabalhistas e aí, por consequência, o ambiente de negócio ele fica prejudicado. E aí, o que a gente vê? Menos empresas, cultura do empresário malvadão. Aqui não, aqui o trabalhador ele é muito mais livre. Primeiro que ele trabalha por hora, e segundo que ele não quer ser protegido pelo papaizinho Estado. Você não vê nenhum americano indo para o Brasil para ser protegido pela CLT. Estados Unidos é top 1, domina e possui a maior rede de satélites do mundo. Então, aqui Estados Unidos em primeiro lugar, né, questão de quantidade de satélites orbitando a Terra. Depois vem China, depois vem Reino Unido. Como vocês podem ver, gente, os caras mandam na toda. É o país mais importante do mundo e assim, o fato de ter todo esse poder não significa, é claro, que a economia americana não passará por crises, por recessões, por depressões. É óbvio que isso vai acontecer. Inclusive, ciclos de mercado, ciclos econômicos foram meu hiperfoco por um bom tempo e naturalmente vão vir períodos de recessão, períodos de crise. A gente tem que estar preparado para isso e você precisa sempre pensar na sua carteira como uma carteira defensiva em relação a esse cenário. Como que você se defende de uma recessão? Principalmente tendo T-bill, que é a dívida curta americana, você ter cash para comprar barato, você ter metais preciosos, principalmente os metais físicos. Eu sou a primeira pessoa a defender isso, então eu sei que a economia americana vai passar por muitas crises e por muitas recessões, isso é inevitável, mas historicamente a economia americana ela apresenta uma resiliência, uma capacidade de se reinventar e de ser produtiva muito acima da média, muito acima dos demais países. Gente, não caia nessa propaganda esquerdista, nessa narrativa de que Estados Unidos está falindo. Faça um resuminho aqui desses temas aqui, 20 provas de que Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, para você mandar para aquele amigo esquerdista, para aquela pessoa que adora militar contra Estados Unidos. É impressionante. Realmente é preciso muita propaganda para você olhar para todos esses dados aqui e convencer as pessoas de que a economia está colapsando. E faço também uma chamada aqui para o meu workshop Risco Brasil 2026. Se você quer aprender a investir no maior mercado de capitais do mundo, que é Estados Unidos, ou se você já começou a investir, mas sente que não faz da melhor maneira, por exemplo, você não está fazendo através de uma empresa mais americana do que brasileira, tem muitas empresas brasileiras que permitem conta aqui nos Estados Unidos, e é uma iniciativa legal do ponto de vista, assim, de ampliar o mercado, né, de fazer com que essa informação de internacionalização chegue a mais pessoas. Isso é muito bom. Só que eu, pessoalmente, eu confio muito mais em instituições que são 100% americanas, como, por exemplo, a Interactive Brokers ou a Charles Schwab, do que essas instituições que têm vínculo com o Brasil. Eu, pessoalmente, uso a IB. E no meu workshop Risco Brasil 2026, apesar dele só ser no dia 2 e 3 de maio, são 2 dias comigo, você já consegue acessar na área de membros o manual de abertura da Interactive Brokers, que é a conta que eu pessoalmente uso, e eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, não recebo patrocínio de corretora nenhuma. O dia que, sei lá, que eles botarem um esquerdista lá e eu não concordar, eu posso simplesmente mandar minha conta para outro lugar, não tem exclusividade com nenhuma corretora. Então eu falo isso assim como uma experiência pessoal, a minha experiência como cliente mesmo utilizando essa companhia. Fora que o CEO da IB, o Thomas Peterffy, gente, assista as entrevistas dele, ele é ótimo, ele é um cara, ele nasceu na Hungria, ele é húngaro, ele viveu sob o regime socialista, ele é muito pró-mercado, pró-capitalismo, e ele fala que o socialismo é
extremamente destrutivo. Nossa, é muito legal. Além da parte operacional, de custos, de opções que a IB tem e que são muito superiores a outras corretoras que eu já usei, essa identificação de valores com o fundador é algo que faz muito sentido para mim. Então, enfim. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui se você já viu alguém falando essas esquerdices aqui. Parte dessas pessoas aí são até financiadas, tá? Financiadas, ninguém faz nada de graça, cara. Não tem esquerdista de graça. Não tem. Não tem, eu acho que até recebe um dinheirinho pra falar mal dos Estados Unidos. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Esse foi o 4º vídeo da série Por que eu deixei o Brasil. O próximo vídeo vai sair dentro de alguns dias, então já inscreva-se no canal, veja se você está inscrito, está inscrita. E valeu por assistir, pessoal. Até a próxima.